fui aplaudida por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. É só pra você entender que a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida pra o que é um pai de verdade. Nossa, se estamos no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar? Só na carreira deles, só neles, só nas mulheres que eles querem conquistar e a vida deles. Se o homem não tá lá pra sustentar a criança... Se a mulher não cria filho dela, ela não presta. Se a mulher não cria o filho dela, ela também é vagabunda. Então a gente tá usando aqui... E se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai A justiça não faz nada? Então a realidade é essa. A mulher nunca pagou pensão. Nunca? Você tem certeza do que você tá falando? Isso é um fato. Você tá baseado no quê? Que nenhuma mulher no mundo pagou uma pensão. Ok, a cobrança da mulher, ela é exagerada em que ponto? Por que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na tua fala. Amamentar nunca é um problema. Na verdade, é uma bênção. Eu não disse que um pai, ele não vai ter uma cobrança. Pai tem cobrança, como mulher também tem. Só que a mulher vai ter essa cobrança em dobro. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas pra mim tá descolado da realidade. Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Oi, gente, eu sou a Bia Ben, sou influenciadora e mãe de um bebê lindo de 6 anos, que é o Benjamin. Ai, ele é lindo, eu sou apaixonada. E hoje eu tô cercada por 30 pais. Mães fazem mais sacrifício do que os pais. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Olha, discordo. Mães não fazem mais sacrifícios do que os pais. É porque eu sou pai, tenho uma filha de 5 anos e a minha rotina inteira é baseada na rotina da minha filha, tal qual a da mãe dela. Então, assim, no mínimo, não tem uma disparidade. Existe, sim, um equilíbrio ali nas responsabilidades. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas pra mim tá descolado da realidade. Entendo, eu acho muito legal você ser um pai presente. Isso é incrível pra sua filha. Mas eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Biologicamente falando, uma mãe vai parir uma criança, né? O corpo dela vai mudar por muito tempo. Ela vai gerir aquela criança vai... crescer dentro dela, né? Eu, por exemplo, eu era muito magra quando eu tive meu bebê. E aí os órgãos da mãe, eles ficam pressionados enquanto aquela criança cresce dentro dela e ela vai parir aquela criança. Então, assim, biologicamente falando, é óbvio que ela vai fazer mais sacrifício. Agora, eu entendo que você ajuda sua mulher, tipo, você falou que é 50-50, né? Tipo, você faz tudo o que ela faz. E isso é certo, porque, na verdade, não é uma ajuda, né? O pai não vem ajudando. Ele tem que ser pai. Você exerce o papel de pai. E esse é o correto. E, assim... quando uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele acaba de nascer, existem coisas que você não vai poder fazer por ele, como amamentar, né? Ou, às vezes, ele vai querer aquele colo da mãe que você não vai conseguir dar. Então, sem contar que ela tá muito debilitada, porque ela acabou de parir, seja normal ou cesárea, ela acabou de passar por uma cirurgia e ela vai cuidar de alguém. E o parto é a única cirurgia onde uma mãe vai, né, ficar debilitada e ela vai cuidar de alguém e alguém cuidar dela. A gente faz qualquer cirurgia, alguém cuida da gente. E não a gente cuida de alguém. Então, na minha concepção, a mãe faz mais sacrifícios também por essa questão biológica. Tem muitas outras questões. No seu caso, que é um caso ótimo, que a sua esposa tem a você, é maravilhoso. Mas existem mulheres que não têm, né? São mães solos e ainda assim, elas têm que dar conta de 100% desse trabalho para além de estarem debilitadas pós toda uma situação que é o parto e aqui é uma loucura. Enfim, é uma loucura. Você é casada? Não. Então talvez já comece por aí o teu problema, na verdade. O que você apresentou pra gente que foi um problema. Porque, de fato, não é um problema. É um problema. Na sua concepção, tudo que você falou foi numa forma de um caráter negativo. Quando, na verdade, o pai está presente na vida da criança, independente dessa questão biológica. Até pelo fato de que você falou que tem uma menina, não é? Não, um menino. Um menino. No meu caso, eu tenho uma menina. O vínculo dela com o pai... ela é, assim, carnal, eu te afirmo isso. Eu tô entendendo o que você tá falando do vínculo, mas aqui não é sobre vínculo e sobre fatos. A mãe engravida e o pai não. A mãe vai parir e o pai não. Só que a isso mãe... não é uma reclamação. O que eu tô te explicando é que são fatos. É como o dia vai estar claro e a noite vai estar escura. Todos os teus argumentos foram em caráter negativo. Por que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na tua fala. Amamentar nunca é um problema. Na verdade, é uma bênção. Você quis dizer isso. Claro que é uma bênção. Se é uma bênção, não significa que não é difícil. Da mesma forma que um pai acordar de madrugada pra mãe poder descansar depois que ela amamentou e fazer a criança rotar, também é uma bênção. Você acha equivalente amamentar e acordar de madrugada pra ajudar um bebê? Sem sombra de dúvidas, afinal de contas... Equivalente? Sem sombra de dúvidas. O peito da mulher fica machucado, o peito da mulher em pedra. Amamentar pra você é equivalente a acordar de madrugada, o que uma coisa que um pai pode fazer, mas uma avó também, uma babá também. Amamentar é uma questão biológica. Agora, que o pai não consegue fazer. Mas você falou que eu falei no caráter negativo, e amamentar não é negativo. Não, você foi negativo. Pelo menos pra mim não, porque eu amamentei meu filho até 3 anos de idade, por exemplo. Então qual é a discrepância que existe entre as obrigações do pai com a mãe? A mãe é mais importante, ela faz mais sacrifício, isso é óbvio. Talvez
você tem esse ponto de vista pelo fato de você não ter tido uma pessoa que possa ter te ajudado. Não, eu tive pessoas que me ajudaram, por mais que não tenha sido pai, mas eu tive pessoas que me ajudaram. Em algum momento, alguma coisa de ruim aconteceu nesse contexto que te faz crer que os pais não... Obrigada. Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Roberto. Roberto. Nome do meu pai. Sério? É. Então, gente boa ele, né? Ele é. Bia, vamos Ele lá. era. Ele não tá mais aqui. Poxa. É. Bia, eu discordo. Entendo. Tá? Essa questão que a responsabilidade. Como você disse, a mulher amamenta. Mas se a mulher tiver o parto cesárea, o organismo dela demora, muitas das vezes, para gerar o leite para essa criança. Entendo. Então, o pai consegue amamentar essa criança, porque é um leite, tá? De fórmula. Então, muitas das vezes, a mãe que gera uma criança, ela não tem leite para amamentar. Sim. Então, você não pode afirmar 100% isso. Não, eu te entendo. Eu acho que o que a gente tá fugindo um pouco é que aqui não é sobre amamentar ou não amamentar. Amamentar é uma situação que a mãe sim faz um sacrifício, porque mães fazem mais sacrifícios do que pais. Isso pra mim é um fato. Porque, por exemplo, ela amamenta. Mas, para além disso, ela vai parir. É literalmente uma criança saindo de dentro de você, que não acontece com um homem. Então, assim, um dia depois do seu filho nascer, você tá 100%. Tá de boa. Se você quiser jogar uma pelada, agora você consegue. A mãe não. E se for uma cesárea, pior ainda, porque a recuperação é ainda maior. Entende? Agora, nesse quesito que eu tô te falando biológico mesmo, biologicamente falando, as mães fazem mais sacrifícios. Vocês não vão parir. Não vão ter todos os hormônios de vocês bagunçados. Não vai demorar de 6 a 2 anos para voltar o seu corpo integralmente. Não vai acontecer. Entendeu? E mesmo assim... No seu caso, você é casado? Não. Então, aí Mas você... eu tenho um filho. Tudo bem. Ele tem quantos anos? 12. E mora comigo. É bem grande já, né? É Já. 12 anos. E mora com você, por Mora exemplo. comigo. Mas quando ele nasceu, se ele tivesse que ficar com a mãe dele, ela ia ficar depois de um parto. Eu não sei se foi normal ou se foi cesárea. Normal. Ela teria que cuidar dele. Normal, a mulher se recupera mais rápido porque eu tive normal e eu sei como é que é. Mas cesárea, ela demora um pouco mais. Porque é uma cirurgia, né? Você vai abrir a mulher ali, são 7 camadas, é uma loucura. Então, o que eu tô te explicando é que, biologicamente, por mais que você seja muito presente, e isso é incrível, eu acho que os homens têm que fazer exatamente isso. Eles têm que ser presentes. Eles têm que apoiar a mulher. Ele tem que ser pai. Bia, entendeu? mas assim, ó, o que acontece? É o processo do parto, a mulher sentir dor. Claro. A recuperação do parto normal é diferente do parto cesariana. Sim, então, assim, claro. a mulher, quando a criança nasce no parto normal, ela já volta pro quarto praticamente 90% recuperada. Não, Tá. lembrando que uma criança saiu de dentro dela. É o processo. A gente não foi ali fazer um exercício É o processo, Bia. pra poder É o crescer processo. o glúteo. Uma criança nasceu de dentro dela. É tipo, saiu. Ela foi rasgada. Eu posso, se você me der, assim, o tempo, eu posso te contar o meu relato de parto, pessoal? O meu? Pode, claro. Quando eu tive filho muito nova, né? Eu tive o Benjamin. E aí, o que acontece? 45% das mulheres no Brasil, elas vão sofrer agressão obstétrica. E isso é muito triste. E foi uma coisa que eu sofri, porque forçaram o meu parto normal e eu não tinha passagem. E aí, quando meu filho nasceu, ele nasceu com a cabecinha dele amassada, porque forçaram muito esse parto. Eu passei mais de 16 horas em trabalho de parto. E para além disso, o colo do meu útero foi rasgado. E aí, eles queriam me levar para uma sala de cirurgia. E aí, não conseguiram. Aí, eles pegaram um pedaço de ferro e me abriram e me costuraram a sangue frio. O que eu tô te explicando é que depois disso, eu tive que levantar, trocar a fralda do meu filho, dar banho no meu filho. Eu ainda tinha o apoio da minha mãe. Mas o pai dele, ele fez também. Ele trocou a primeira fralda do filho. A primeira fralda do meu filho, quem trocou foi o pai dele, não fui eu. Mas ele estava íntegro. Ele só estava nervoso, porque ele me viu passando por tudo aquilo. Mas ele não passou. O que eu tô te explicando aqui é que não é uma questão de... ele tá ali, ele tá apoiando, entendeu? Porque você vai estar apoiando. Você vai estar sendo pai. Você vai estar exercitando o seu papel. A questão aqui é quem faz mais sacrifício. E depois de eu ter parido uma criança, rasgado o colo do meu útero, sido costurada a sangue frio, o sacrifício maior foi o meu. Não, mas é o sacrifício do processo do parto. E após o parto? Não exatamente. O meu parto, por exemplo, foi uma violência. Não, Bia, mas assim, tem momentos que você do parto, o pai não pode passar aquela dor. Você tem que passar o processo do parto. Mas aqui não é Isso sobre quem pode passar a dor. É quem vai fazer mais sacrifício. E a gente concorda que é a mãe. Mas é sacrifício, mas sempre vai ser a mulher. Porque é o sacrifício seu. O homem não pode chegar lá. Então a gente concorda. A mulher faz mais sacrifício. Não faz. A gente concorda. Eita! Quase. Quem tem unha maior sobe Você na deu parede. uma- No meu caso, eu tenho uma perna maior. É uma perna longa, né? Tudo bem? Prazer, Vitor. Prazer. Tudo bom, Vitor? Sou pai de 3 filhos, sou muito orgulhoso. Qual a idade? 27, 15 e 13 anos. Seu filho é mais velho que eu ainda. E um menino. E assim, eu discordo Entendo. com você, em partes, certo? Acho que a mulher sofre muito biologicamente em relação ao parto, isso é fato, não é? Porém, tem casos e casos. No meu caso, principalmente nos meus 2 últimos filhos, eu fui presente muito antes do parto,
porque a mãe teve que ficar de repouso por questões até biológicas desse primeiro parto dela. Então, eu tive 3 empregos. Eu tinha que deixar ela em casa com toda a tranquilidade enquanto eu trabalhava bastante. Após o parto, ela continuou com uma certa dificuldade de amamentar, então meus filhos, infelizmente, começaram a utilizar a Aptamil, e eu tive que amamentar todas as noites. Então, eu tive noites em claro e acordando cedo para trabalhar, e teve um sacrifício físico e mental e um desgaste que realmente é muito difícil de recuperar. Então, é claro que numa parceria, principalmente num casal, tem Vocês que ter são esse bom casados ainda? senso. Não, me separei, Tudo bem. certo? Mas, assim, continuo presente, meus filhos são as coisas mais importantes do mundo. Eu também. Mas, desde a gestação até o parto, eu acho que uma família, um casal muito bem resolvido, sabe dividir as responsabilidades. E daí não existe o sacrifício em vão, existe simplesmente a compreensão de que tudo tem que ser melhor para o bem-estar da gestação e da criação do seu filho. Super concordo. Eu Então, concordo que não o homem existe o sofre sacrifício muito bom. quando tem esse compromisso, principalmente de ajudar no caso de uma mulher que tem dificuldades no parto e pós-parto também. Tanto Sua na mulher questão não pôde biológica... aumentar, que você explicou pra mim, não foi isso? Não, infelizmente. Aí você usou fórmula, certo? Exatamente. Eu entendo que você teve um cansaço mental e físico, até porque as mulheres também têm um cansaço mental Sim, e físico, claro. porque parir é muito cansativo, a gente faz muita força pra criança sair dentro da gente. Então, biologicamente, a gente concorda. A mulher faz mais sacrifício. Mas ainda tem a questão de... eu, particularmente, teria ficado arrasada se eu não pudesse amamentar meu filho. Como eu disse, eu amamentei meu filho até 3 anos de idade. E existem mulheres que passam pela depressão pós-parto, por exemplo, porque elas têm complicações depois que o filho dela nasce e ela não consegue fazer um monte de coisa. Então, só dela ter esse apoio, de você ter sido pai, porque passar noites em claro, ter esse cansaço físico e mental, é ser pai. Porque criança dá trabalho. Você tem um filho sabendo que ele vai te dar trabalho. Um recém-nascido dá muito trabalho. Agora que tá grande, é mais tranquilo. Meu filho tá com 6 anos, eu falo, tá, agora é mais tranquilo do que quando tava com 6 meses. Mas tem mulheres que passam por isso sozinha, né? No caso da sua ex-mulher, ainda foi melhor porque ela tinha você. E que bom que ela tinha você. É incrível quando uma mulher ela tenha um parceiro que é parceiro. Porque a gente sabe também que tem mulheres que têm parceiro dentro de casa que é nada, praticamente, entendeu? Ou tem pais também que só saem pra trabalhar e eles não fazem o que você fez de voltar vários casos e dar diferentes, apoio. né? Exatamente, tem vários casos diferentes. Mas ainda assim, ela passou pelo sacrifício daquela dor psicológica dela de estar num resguardo. Ela estava completamente confusa ainda, porque a gente sabe que os hormônios dela estavam uma loucura. Ela não conseguiu aumentar. E aí vem a frustração, porque tudo que uma mãe sabe é que o filho dela vai nascer e ela vai dar de mamar pro filho dela. Aí ela não gera leite. E aí não gerar leite também tem a ver com a mulher estar muito nervosa. Ela fica muito fora de si. Aquelas emoções fazem ela ficar de uma forma que ela não consegue fazer coisas que biologicamente ela conseguiria Mas você fazer. concorda também que o parceiro, no caso, né, no casal, também sofre junto, tanto nas questões Concordo. emocionais e físicas que a mulher Concordo. também sofre? Concordo E que, super. Eu só acho principalmente, que o a desgaste proporção físico é dele, diferente. sim, o desgaste físico do homem em várias relações, em vários casos, é maior, claro, dentro que tem que ir para o trabalho, tem que voltar, tem que acordar de madrugada, amamentar quando a mãe não pode. Claro que dentro de um balanço, a mãe, como você mesmo falou, tem todo esse sofrimento e perda de muitas outras coisas que estão envolvidas. Eu acho que o na ponto que a gente está gestação. colocando aqui é da sua ex-esposa, que graças a Deus tinha você. Não, mas tem muitos homens aqui também que concordam comigo que passaram pelas mesmas Claro, e tem situações. muitas mulheres que concordam comigo. Então, a a gente questão está do sacrifício, completo eu nisso. acho que o ponto existe aí a dualidade. você está me dizendo que você fez mais sacrifício porque a sua mulher tinha acabado Fisicamente. Porque a sua mulher tinha acabado de parir e você... Não, eu não concordo. E mentalmente. Fisicamente, eu acho que ela fez mais sacrifício porque, além de não ter parido, ela também não conseguiu aumentar. Mas e é do ainda assim, instinto ela da tinha mulher, que... inclusive, Ela não tô cuidou desmerecendo, zero não tô e você não tô cuidou de tudo? desmerecendo nada. Ou vocês dividiram isso? Eu cuidei de certa maneira e de muitos aspectos ela também. muito mais do que ela. Mas ela cuidou em algumas também. situações, ela, claro, com Ela certeza, cuidou também. como mãe, já tem um próprio Então, instinto ainda materno. então, mas certo? ainda assim, ela Que vocês cuidou de estão muito mais alguém. preparadas para ser mãe e às vezes nós pais temos que ser pai Não e mãe, concordo. como muitas não é mães toda têm mulher que que ser está mãe e pai. preparada para ser mãe. Inclusive, tem mulheres que não querem ser mãe. Não querem, mas Exatamente. biologicamente, cientificamente, vocês mulheres já têm a natureza para ser Não, mãe. isso Se inclusive é um algumas pensamento mulheres não- completamente se machista elas de uma não, sociedade. não. É uma estrutura. Se tem pessoas que têm vocês as suas acreditam. opções, Não, têm que as suas vocês acreditam opções. que mulheres nasceram Então, para vocês cuidar da ovulam, casa. claro, não é isso que eu tô criar falando, um eu não tô filho. falando sobre o E não é machismo, exatamente eu tô isso. falando sobre a lei da Não, tem mulheres que não natureza. conseguem. Não tem Tem nada a mulheres ver que com não machismo, têm pelo aptidão. amor Tem de mulheres Deus. que não querem. Obrigada. Obrigado. E aí, tudo bem? Bom dia. E aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? Bom, Edson. Tudo bom, Edson? Bom, discordo, mas vamos dialogar acerca disso. Vim de uma mãe, né? Inclusive minha mãe também, tom preto, Negrona igual a gente. Aham. negrona. Então eu entendo tudo que você falou aqui. Sua mãe era mãe solo? Não, Só pra perguntar. graças a Deus. Tinha seu pai foi também? 3 irmãos, os 3 no mesmo pai, o pai vivo Entendi. até hoje e tal.
E apoiava ela? Apoiava ela. Assim, Que legal. Tivemos alguns desafios ali com meu pai, pelo entanto de beber um pouco e tal. Então, minha mãe, ela passou por alguns momentos de dificuldade na vida ali, mas é mais aquela dificuldade mesmo de casal da década de 80, onde eles casam, então o pessoal vem do Nordeste, casa, então tem aquela culturalmente falando hoje no Brasil, nós temos que... É uma estrutura social, acaba. É uma estrutura e que acaba que ela era casada, mas ela ainda assim exercia um papel ali de mãe sozinha em muitas esferas da vida de vocês, né? Que ele não estava presente. Vamos dialogar acerca disso. Vamos. É nesse tom que eu quero entrar, porque assim, meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu entendo que biologicamente a mulher vai sofrer um pouquinho mais que o homem. Certo. E a natureza da mulher não tem Certo. como discutir isso aí. Se a gente for discutir, vai ter que chamar Deus. Eu acho que ele tem coisa melhor para fazer do que falar da biologia que ele mesmo criou. Concorda ou não? Porque ele criou que a mulher vai ter filho e vai sentir dores. Não concordo. Ok. Ok. Então você pode falar, porque você não concorda. Não, eu acho que esse é um pensamento limitado mesmo, porque assim, não é sobre você sentir dor ou não sentir dor, é sobre os maiores sacrifícios. E é claro que ela vai fazer mais sacrifício biologicamente. Mas eu também tô aqui pra poder concordar com você e a gente dialogar sobre os outros sacrifícios, como eu estive com os meninos. Então Sim, eu preciso entender qual é o seu outro ponto. Estamos nesse porque biologicamente a gente concorda. Concordo. Então, acabou. Plenamente. Vamos ver o que a gente não concorda. Tá. Meu pai, ele deu todo o suporte para minha mãe criar os 3 filhos. Qual o suporte? Eu vim de uma periferia pobre, Também. tá? Do lado da minha casa tinha boca, na frente da minha casa tinha outra boca de droga, Da minha também. né? Então o que acontece? Meu pai, ele saía cedo e voltava tarde. Pedreiro, minha mãe ali, aquela senhora que vendia aquele produto ali, cosméticos, não posso falar, cosméticos, ela vendia. Tô entendendo. Então ele deu todo o suporte para minha mãe ficar em casa e cuidar dos 3 filhos. Esse suporte que você tá falando que seu pai deu foi financeiro. Financeiro e psicológico também, porque não é fácil criar 3 homens. Psicológico, mas foi pra sua mãe, no caso? Para minha mãe e para meus filhos, para os filhos dele, que Ele é... te deu suporte psicológico Isso. também. Também. Você em algum momento sentiu falta do seu pai na sua infância? Presença mesmo. Cara, eu senti porque o meu pai é pedreiro. Então, às vezes ele viajava, ele pegava alguma obra longe, então ele tinha que ficar longe. Imagino. No entanto, eu tenho 3 filhos também. O primeiro eu participei muito, porque foi do... Licença, gente, deu tempo dessa pauta. Bia, Obrigada. satisfação, eu A volto. gente volta nessa conversa. Pagar pensão não te faz um bom pai. Oi, tudo bem? Ô, Bia, tudo bom? Tudo é um bem. prazer, João Paulo. Tudo bom, João Paulo? Bia, eu vou discordar de você porque é o seguinte, não é o valor da pensão. Um pai de verdade ele tem que dar amor. Eu sou filho de mãe solteira, meu pai saiu para comprar um cigarro, nunca mais voltou. Horrível. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, foi casada com um alcoólatra. Eu tenho 2 filhas, Júlia e Maria Luísa. Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, então eu só pude ser pai quando eu tive minhas filhas e pude compreender minha mãe. Entendeu? Assim, porque senão é pagar a pensão. Tem mulher que faz o filho para tirar a pensão do cara, para ferrar o cara, desculpa a expressão. Então assim, o pai tem que ser pai, tem que dar amor, tem que dar educação, tem que ajudar a esposa. Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui que eu fico até emocionado com esse tema. Eu fui pai sem saber o que é ter o amor de um pai. Como é que eu vou cuidar de 2 crianças se eu nunca tive pai? E ainda eu fui criado por um padrasto que me batia, me espancava. E nem por causa disso, cara, eu poderia fugir, poderia falar, não quero ter filho. Hoje meus filhos é tudo para mim. Eu trabalho em prol das minhas filhas. Se eu precisar tirar meu coração para dar para elas, eu dou meus olhos, minha vida. Porque assim, ó, eu pude respeitar a minha mãe, foi um cara muito rebelde na minha vida, quando eu tive minhas filhas. Aí eu fui dar valor para minha mãe. Esse é o verdadeiro sacrifício, não é o dinheiro. Eu quero o dinheiro hoje para deixar Você minhas entendeu filhas... sua mãe quando você teve filhos. Exatamente, É entendeu? o que A acontece. mesma coisa do sacrifício que você falou. A mulher tem o sacrifício físico e psicológico se ela não tiver. Eu já passei situações com a minha mãe, da gente não ter, mano, o dinheiro para tomar um café e os caras chegar, não é porque é minha mãe não, ser muito bonita, queria oferecer o café para ela em troca de outra coisa. Minha mãe trabalhou de promotora, tá, em mercado, me levava, me colocava debaixo do biombo, não podia, uma vez eu engasguei com a maçã, ela quase perdeu o emprego dela, me criou uma pessoa de respeito, Qual o nome da sua mãe? Dona Vera. Hoje eu tenho 2, ela ajuda as netas dela, tem 73 anos. Então aprendi com ela que Uma mulher muito guerreira, né? um filho, você também é guerreira, porque ser mãe solo é complicado. Por mais que Eu com certeza admiro sua mãe, João. E o fato que você falou sobre não ser valor, eu concordo super com você. Na minha concepção, a criança não entende nem se você dá, sei lá, R$400, ou R$1.000, ou R$4.000, ou muito dinheiro. Porque a criança não entende a proporção de dinheiro. O que ela vai entender mesmo é sobre se o pai tá ali. Na verdade, ser pai é ser presente, né? A criança quer presença. Eu digo isso
por mim mesma. Eu tive meu pai 6 anos da minha vida e logo depois disso ele faleceu. Mas o que mais eu prezei ali, eu nem sei se ele deu pensão pra minha mãe. O que mais eu prezei foi a presença dele. Agora, o fato da mulher também, você citou um ponto aí da mulher safada que vai ficar com o cara só pra fazer pensão. Temos que pensar que cara é esse, né? Porque que pensão é essa? A pensão é de 200, é de 400 ou é de 8 mil, é de 10 mil? 400 é uma ajuda de custo, que é alimentos na justiça, certo? Exatamente. Só que tem cara que nem dá isso. Então, assim, como é que funciona? E tem mulher que... Não, então, mas a mulher não vai ficar com o cara pra ganhar 400 reais. Não, tipo, vou dar um exemplo. Essa de cara famoso, jogador. Só que qual que é o maior? Eu vou te dar um exemplo que você vai concordar comigo agora e eu vou ganhar. É assim, ó. Tudo bem. Não pode ganhar. Vamos lá. Não é o valor do dinheiro, é o valor do sentimento da pessoa estar ali. Qual que é a minha maior frustração? Eu nunca ter tido pai. Até hoje, mas eu consegui superar através das minhas 2 filhas, porque eu dou amor, carinho, respeito e as minhas filhas são minhas amigas, entendeu? No final, eu percebi que você concorda comigo. Pagar pensão não te faz um bom pai. Não, a questão que não é o dinheiro, é você estar presente. Isso vai fazer você um bom pai. Pagar pensão não te faz um bom pai. Exatamente, João. Tamo junto. Você concordou comigo. Tá bom, João. Você ganhou, então tudo certo. Tamo junto. Vamos, meninos. Cadê vocês? Vem. Tudo bem? Prazer. Prazer, qual é o seu Pedro. nome? Tudo bom, Pedro? Mais conhecido como Alô Crente, pois me segue lá. Alô Crente, legal. Exatamente, maloqueiro que virou crente. Você é evangélico? Sou. Legal. Sou evangélico, mas longe dos estigmas da religião. Eu sou padrasto, então eu tenho... Você não é pai? 2 meninos. Sou pai. É pai? Sou pai. O pai por escolha, né? Você escolheu Exatamente. cuidar daquelas e crianças. Eles me escolheram também como pai. Coisa linda. Eu posso falar um pouco melhor sobre essa pauta porque eu vivo isso na pele. Então, assim, claro. A questão financeira, ela não é o principal ponto. Só que ela faz parte. Claro. Se a gente falou de sacrifício biológico, a gente está falando de sacrifício social, certo? Então, você concorda comigo que para que você consiga ser uma boa mãe e para que você consiga cuidar dos seus filhos de uma forma mais próxima, que você esteja realmente vivendo a maternidade, você precisa de alguém na retaguarda pensando no financeiro. Eu acho que essa é o ideal perfeito, né? Não necessariamente a gente tem, porque 10% das mães no Brasil são solos. Então, a gente não tem alguém na retaguarda. Só que a gente não pode falar dos 10%. A gente pode falar e deve, porque elas passam na pele uma coisa que é, tipo assim, completamente difícil. Eu faço parte dessas mães, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma vida confortável e posso até pagar por uma rede de apoio, mas tem muitas que não podem. Por exemplo, eu não podia pagar por uma rede de apoio quando eu trabalhava no shopping. E aí eu acordava super cedo, colocava meu filho na creche, ia trabalhar no shopping, batia a meta, voltava para casa, pegava meu filho, tentava passar tempo. Então, quando você não tem alguém, como... eu esqueci seu nome, mas ele falou... O Vitor falou que ele foi um ótimo pai de tipo assim, não, tá tranquilo, eu vou te dar apoio, eu vou estar aqui com você. Isso é um ideal maravilhoso, é o que toda mãe quer. É alguém para poder ser pai, né? Não é nem ajudar. Porque ajuda a gente tem de uma avó, de um tio, de uma pessoa que fala, não, essa noite eu te ajudo, esse dia eu te ajudo. Agora, quando você tem alguém para poder dividir com você, isso é maravilhoso. Tá. Mas não é a realidade de muitas mulheres nesse Brasil. Não é a realidade. Não é. Mas a gente está discutindo o ideal. Estamos discutindo um sonho. Não, um sonho não, é realidade. O ideal é um sonho, né? Porque não é o que acontece. Realidade porque eu posso falar realidade ou é ideal? É realidade. Se você falou para mim então voltamos pra realidade. Você falou para mim que 10%... Sim. São essas mulheres. A gente está falando de uma maioria que não passa por isso. Não, passa. Muitas mulheres também passam por isso dentro do casamento. Não, mas aí não é porque ela tem um homem do lado que ele se esforça e ele é pai presente. Tá, mas a gente tem pais que estão ali e não estão. A gente está falando de um cenário... Tem pais que estão ali e não são pais. A gente está falando de um cenário... Eu estou falando do meu cenário específico. Sim. Eu sou um padrasto presente. Que bom. Certo? A realidade que acontece, realmente, uma minoria, eu posso falar, dos pais... ele é um pouco mais ausente, que isso faz muita falta, isso faz diferença. O que eu quero... A minoria dos pais são ausentes, é o que você está me dizendo? Se for pegar uma proporção, acho que sim. A minoria, né? A minoria dos pais são um pouco mais ausentes. Quantas pessoas você... Obrigada. Que isso? Oi. Voltei. Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Sem dinheiro, o que uma mãe faz? Ela vai atrás. Ok. Se tiver ajuda do pai... Se tiver ajuda do pai é ótimo, mas assim, seria ajudar tipo 100% no caso? Não. Da grana? Se ele não dá nada, mas ele tá presente, ele é um bom pai? Ele é. Depende do porquê que ele não dá nada, tá? Tem um porquê. Se ele é um encostado, não. Agora, se ele é um cara que, sei lá, ele tem um problema e ele não pode realmente trabalhar e ela vai fazer por onde, eu entendo. Aí também a gente tá falando de uma exceção da regra, né? Essa
essa pequena exceção Sim. que a sociedade não olha. Ah, mas assim, a gente vai falar, Porque a gente vai falar mulherada- dessas pequenas exceções? Porque assim... Mas você tá falando de quem especificamente? Mas assim, quem é essa exceção? eu quero usar um termo aqui que eu não possa ser prejudicado. Tá. Mulherada ou as mulheres... As mulheres. As mulheres Legal. gostam de falar só da parcela dos homens que não presta. Eu não vejo uma mulher enaltecer um homem que pelo menos ele faz o que tem que ser feito como homem, que ele honre. Parabéns, você foi um ótimo pai. Eu disse pra ele isso agora. E eu acho que tem pessoas que são bons pais. Eu não acho que só tem mau pai no mundo. Inclusive, tem pais que... Na minha concepção, o pai é muito importante, tá? Tudo que eu queria na minha vida era ter meu pai. Sim, pai é muito Infelizmente, importante, o meu concordo. pai se foi. E eu Meus gostaria que ele sentimentos. estivesse aqui, porque o pai, ele traz essa segurança quando ele é presente. Ele te dá uma segurança na vida que se você não tem pai, você não tem. Só que, quando você não tem pai, você não deixa de viver e você dá um jeito de se moldar ali sem ter, né? Você veio do nada como eu vim do nada. Então, Sim. a gente já passou momentos que a gente não tinha o que comer. E a gente deu um jeito. A gente já passou momentos que a gente não tinha o que fazer. E a gente deu um jeito. O próprio Isso não é o poder de ideal. se moldar com a o que eu tô situação te nos explicando. ajuda, né? Mas não é o ideal. O ideal seria a gente ter comida na mesa todo dia. O ideal seria a gente ter uma família perfeita e completa. Mas não é o que acontece. Então, aqui nós temos um sonho, como eu tava falando com ele, e a realidade. Tá, então aqui a gente tá falando da realidade. Justo. Tá. Então hoje o pai, assim, eu quero entender o seguinte, pra você. Se o pai for presente e ele não dá pensão, ele ainda tem um valor como pai? Por que ele não dá pensão? Tá muito raso. Tá. Precisa entender. Vamos supor que é um pai que vem da periferia, não tem uma instrução, ele trabalha, ganha pouco, o dinheiro dele, ele tem outras famílias. Mas ele é não marido? consegue. Marido não dá pensão. Não, ele é Marido pai ajuda dentro de solteiro. casa. Não, mas ele é pai solteiro, ele cuida da criança. Ele é o pai, ele é o pai, mas não tá com a mãe. Aí ele não dá pensão. Pra mim, ele tá errado. Se ele não tá com a mãe, ele tem que dar pensão, ponto. Não tem justificativa, não tem conversa. Mas ele é presente. Tá, mas ele tem que fazer todas as partes. Então, com dinheiro... Licença, maioria. Deu certo. Deu certo, né? Tudo bom? Prazer. Prazer. Qual é o seu nome? Lucas. Tudo bom, Lucas? E aí, como que você... Tudo bem. É muito difícil discordar das pautas que você está trazendo, mas eu queria colocar alguns pontos. Tudo bem. Sobre o pai não é só aquele que paga a pensão. Eu concordo entre partes, mas eu gostaria também de olhar o outro lado. Só pra acertar o tema aqui, pagar pensão não te faz um Exato. bom pai. Desculpa. Não te faz como o pai somente pagar a pensão. Isso. Mas assim, tem um outro ponto de vista que é o lado da mãe também. Vou dar exemplo da minha pessoa. Eu tô no meu 3º casamento, tenho 2 filhos, 2 divórcios, 2 pensões. Então eu tenho 2 filhos nos meus 2 primeiros casamentos. E por mais que eu quisesse, eu acredito que muitos homens passam por isso, por mais que eu quisesse ser um pouco mais presente do que eu fui, porque ao meu ver, um pai que tem uma guarda compartilhada, ele nunca vai ser um pai presente de fato ali Você tem uma mesmo. guarda compartilhada? Eu tenho 2 guardas compartilhadas. Não, então você vai ser presente. Não. Ele passa uma semana lá, uma semana cá? Não, o meu é a cada 15 dias, desculpa se eu usei o termo errado. Não, você vê ele. Eu vejo meus filhos. Não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, você compartilha a mesma vida da criança. Não, Tudinho. Eu vejo diariamente, mas eu pego eles a cada 15 dias. Você vê ele 2 vezes no mês ali. Exato. Só que eu tive uma certa dificuldade nos términos ali, por conta que a mãe preferia o dinheiro do que propriamente o pai, por conta que ou era alguma coisa relacionada a ciúmes, ou alguma coisa relacionada... queria que fosse de um jeito que não foi do jeito que estava se tratando. Todos foram perante justiça e tudo mais, brigas judiciais, coisas que eu acho que muitos homens passam também, mas só que a dificuldade que eu tinha, mesmo que eu sempre paguei a pensão em dia, nunca fui ausente em relação à pensão, eu também tinha dificuldades em pegar meus filhos às vezes. Então, por quê? Porque as mulheres, existem mulheres que têm essa dificuldade de brigar com os homens, de não deixar pegar os filhos. Então, aí ela não tem esse direito. Eu acho que o ponto... Não, ela não tem esse direito de te impedir de ver seu filho. E é aí que você tem que usar a justiça ao seu favor. Sim. Porque eu acho que você já ouviu esse termo até que eu vou te falar, mas quando você chega ali, né, tá a juíza no tribunal e, por exemplo, se você paga a pensão, você passou por ali pra poder entender, tipo assim, quanto você vai dar, se é 30, se é 20, se era 10. E aí, tudo bem. Você passou ali. A juíza, tudo bem. A juíza disse pra você uma coisa
coisa que eu tenho certeza que, na maioria dos casos, acontece, que é, ela não tá preocupada com o que você tá sentindo ou com o que a mãe tá sentindo. Ela se preocupa com a criança ali. A maior preocupação de uma juíza num relacionamento que acabou é a criança, é a integridade dessa criança. E a integridade dessa criança não vai se basear somente na pensão, vai se basear na presença do pai também. Então, se você tenta ser presente, você pode ser presente. E você pode recorrer à justiça também e falar assim, olha, ela não tá deixando eu ver meu filho. Não, e eu quero ver meu filho. O que eu vou fazer pra, entendeu, me ajudar aqui? E ela não vai contra a justiça. Eu passei por 2 audiências de pensão e de divórcio ali e foge um pouco do que você está falando. Eu acho que é bem tendencioso em que a mulher tem mais direitos no divórcio, numa guarda de pensão e tudo mais, do que o homem. Isso é fato. Eu acho que mas você tem provas que ela não deixou você pegar seu filho? Na hora... Você tem? Na hora do próprio juiz falar e dar o veredito ali para que parte, como que seria, vai pegar os finais de semana, nas férias 15 dias com cada e tudo mais. Mas você foi um pai que queria pegar muito. A preocupação maior era a preocupação se tinha algum bem, se tinha alguma coisa para dividir. Não me importa. Então, isso. eu acho que o ponto que a gente o ponto que a gente tá saindo aqui, não, o ponto que a gente tá saindo aqui é que a gente acabou focando na mulher que quer muito o seu dinheiro. E a gente não tá nem aí pra mulher que quer seu dinheiro. A gente tá aí pro seu filho. Não, eu tô dizendo que existem isso. Não, existe muita coisa no mundo. Isso aí. Existe isso, mas o que eu tô te falando é que a gente não tá nem aí pra essa mulher. Isso. A gente quer saber se você bateu lá e falou assim, ó, não me importa que dia é hoje. Eu quero meu filho. Eu quero ver meu filho. Deixa eu levar ele na escola. Deixa eu sair com ele. Hoje eu tô sem grana. Só quero ir na pracinha com ele, brincar de, sei lá, empurrar, qualquer coisa. Mas o ponto, tipo assim, você quer brincar de gangorra com seu filho? Você quer brincar de pique-pega, pique-esconde? Já aconteceu o ponto de eu ir buscar minha filha e minha filha tá em outro estado, porque a mãe foi sem me avisar. E aí você pegou essa prova e apresentou na justiça? Cara, a justiça não é tão fácil assim para um homem do que para uma mulher. Mas você tentou? Em referente a isso. Obrigado. Obrigada. E aí? Eu aqui de novo. Você é um bom pai, já tô voltar. sabendo. É um pouco sobre isso. Vou ser breve pelos minutos que tem. Eu tive a oportunidade de dar para os meus filhos, pós-separação, 2 casas, né? Comprei uma casa para minha filha, uma casa para o meu filho e comprei um terreno quando minha filha, que estudou Direito, hoje é uma ótima advogada, Tarsila, um beijo, eu te amo, tá mandando muito bem, você vovô. E o que acontece? Você tem uma condição financeira boa, né? Não, eu trabalhei bastante, não tenho. Hoje eu estou quase falido porque eu investi muito para comprar essas casas, né? Montei uma estrutura legal para os meus filhos, um lugar onde eles possam puxar esporte, lazer, pegar onda, em Ilhéus. E nesse Minha mãe nasceu em Ilhéus. Ah, que bom. Bahia. Maravilha, lugar sagrado. Lindo Jorge lá. Amado. Então, esse período todo de construção, eu passei alguns perrengues, porque eu investi tudo que eu tinha ganhado durante a minha vida, que eu investi. Falei, não, é momento de segurar pelo menos o futuro dos meus filhos. E quando eu passei nessa dificuldade, alguns perrengues, tendo que fazer vários pagamentos, eu atrasei pensão. E eu já pagava uma pensão mais do que foi determinado pelo juiz. E a mãe começou a criar um caso comigo, certo? Me cobrando de maneira desnecessária, sabendo que eu estava construindo tudo aquilo pelos meus filhos, e em nenhum momento ela respeitou o meu sacrifício, o esforço que eu tive para o futuro deles. Sim. E fui levado dessa forma por um certo tipo de alienação parental, que eu acredito que chegou a esse ponto, infelizmente, por ciúme ou por inveja, de saber que eu fiz aquilo pelos meus filhos, e sei que ela é uma ótima mãe, mas acredito que nessa questão da pensão, às vezes muita coisa tem que ser avaliada, como você mesmo disse, claro, que o pai presente, às vezes é maior do que qualquer dinheiro que você possa ter. Um pai que fala, eu te amo para os seus filhos todos os dias, é a melhor coisa que tem na vida, de eles entenderem o quanto você o ama. E ninguém vai tirar isso de você, não tem valor que pague para uma criança, saber que seu pai ama e ama muito e faz qualquer coisa por ele. Então, e se importa com ele. Concordo. Eu entendo que o que você falou. É necessário pagar a pensão, mas em qualquer coisa o amor é privilegiado. Parabéns. Obrigado. Desculpa, eu quase chorei aqui, Você é um bom pai mesmo. A sociedade cobra muito mais da mãe do que do pai. Tudo bem? Tudo bom, Bia? Prazer. Prazer, Amarildo. Pode me chamar de Quilox. Quilox, tá. Isso. Eu vou lembrar. Eu tenho uma memória meio... É? Bom, vamos lá. Eu discordo, porque a sociedade cobra mais do homem. Desde pequeno. Eu nasci homem. E assim que a gente nasce, a cobrança já vem de pequeno. Em que sentido? No sentido do que você nasceu homem, você tem que fazer mais. Uhum. A mulher já nasce como se fosse sofredora, mas o homem já nasce cobrado. Se a gente for voltar o tempo atrás... Não, mas a gente não tá falando aqui sobre a cobrança da mulher e do homem. É Não. da mãe e do pai. Mãe nesse do pai. lugar. Então, quando você nasceu, você ainda não é pai. Então, não é a partir daí. A partir de... Tive um filho. Quem é mais cobrado? Mãe. Mas querendo ou não, o filho já aprende com o pai. Hoje eu sou pai, mas eu fui filho.
Sim. Então, vi muitas cobranças. Que horas você vai trabalhar? Por que você não fez o café ainda? O homem é mais cobrado. Você era cobrado porque você não fez o café. Não. Não, engraçado que eu também sou mulher. E minha mãe falava, e aí, vai fazer a comida que horas, gata? Vai trabalhar não? Então eu acho que Não, eu via isso com meu pai. Então, numa cobrança fui crescendo, parecida. fui aprendendo. Hoje eu sou pai. E às vezes o próprio homem se cobra dentro de si. E tá certo, tem que se cobrar mesmo. Então não tem como a sociedade cobrar mais da mulher. Ela cobra. Acredite se quiser, até porque a sociedade, assim, num todo, né? Ainda mais quando a mulher é mãe, que é sobre o que estamos falando. Exemplo, vou te dar um super exemplo aqui. Uma mãe agora, ela acabou de ter um bebê. Aí o bebê tem 4 meses. E ela decidiu fazer uma viagem com as amigas dela pra um outro país. Ela vai ser apontada como uma mamãe, que deixou o filho pra avó criar, que ela não dá confiança pra esse filho, os caramba 4. Agora, se um pai viajou, às vezes ele não vai ser nem visto. Isso não vai ser nenhuma pauta. O que eu tô te explicando é que tem muita coisa que passa e pra mãe não passa. A mãe sempre vai ser apontada. Não existe uma mãe não saber quantas gotas de remédio dá pro filho. Agora, se o pai não souber, a gente explica, não, tem que ver o quilo, tem que ver quanto ele pesa. Tá, aí eu te pergunto, é o que eu tô te explicando. eu te pergunto, como se o mãe, pai como some, pai. Se o pai some, a sociedade horrível. cobra o quê? Cadê a pensão? Senão vai preso, você concorda? Sim, e tá certo, né? No momento que a mãe some e a mãe é presa? Não, a mãe também precisa fazer o mesmo. Se a mãe Não, se o pai certeza. se o pai cria criança, a gente tá falando de lei aqui. Se o pai cria criança, a mãe vai ter que pagar uma pensão pra aquela criança. E eu espero que ela também seja presente na vida daquela criança. Eu nunca vi isso. Nunca viu? Pode, mas tudo bem, você nunca ter visto. Pode ser na sua realidade, mas existe. Sim, a gente tá falando de realidade ou sonhos? Realidade. Então, a realidade é essa. A mulher nunca pagou pensão. Nunca. Até Você tem onde eu certeza do que conheço. você tá falando? Isso é um fato. Você tá Eu baseado tenho no quê? certeza Que nenhuma até mulher onde no enxerga a mundo minha pagou uma realidade. pensão. Então é sua realidade. A sua realidade, infelizmente, é Na sua limitada porque na você sua não estudou realidade até já lá. teve? Já vi. Já vi Já pais viu? que pais solos. Acontece. Existe. E na sua realidade, a mulher é mais cobrada que o homem. Aham. A mulher é mais A cobrada. sociedade cobra mais o homem. Não, eu acho que você tá colocando num lugar que... eu não concordo. A mulher é mais cobrada. Não, e não tem na minha como eu concepção. concordar numa coisa que o homem é sendo cobrado desde a parte da pensão. O homem é cobrado desde a parte que fala assim, você não tem que cuidar só dos seus filhos, tem que cuidar da sua mulher também. Sim. Às vezes fala que a mulher... Obrigada, querido. Obrigado. Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer, qual é o seu nome? Renan. Tudo bom? Tudo bem. Eu não concordo com você, porque não faz sentido a quantidade de homem preso por conta de pensão. O rapaz acabou de ser pai, ter que sair para trabalhar. Você coloca um ponto que a mãe pariu sobrecarregado aquilo, porque ela pariu. Sim. Mas acaba o homem, nós estamos falando de pai. Sim. Ter que ter a consciência de levantar cedo, de sair para procurar, para sustentar. Na sua concepção, isso é muito mais difícil. É certeza. E a mãe que não tem um homem? Porque a gente tá colocando na mãe que tem. E a mãe que não tem homem, ela tem a mesma responsabilidade de sair pra trabalhar e conseguir o dinheiro pra dentro de casa e conseguir uma boa creche, porque creche boa a gente não consegue fácil, não. Ainda mais se for pública, a gente tem que ficar na fila pra conseguir. Digo isso porque já passei por filas pra conseguir, tipo, aquela é melhor. Então a gente tem que entrar na fila, tem que escrever a criança. O que eu tô te explicando só é que eu entendo o que você tá falando, só que tem mulheres que passam por isso também. Mas e a gente tá batendo num tema que passou, colocando, que é pagar pensão. Esquece a pensão. Agora é pai e mãe. Independente do contexto. É pai e mãe. Pai mesmo é cobrado. Claro. É mais cobrado do que a mãe. Mais cobrado? Com certeza. Porque o cara tem que sair pra trabalhar. Pergunta pra qualquer um aqui. Se não sai pra trabalhar, é vagabundo. Pro próprio homem. E tem muitos que mas entenda, se orgulham de serem, né? Tipo, se a mulher não vai, pra outra mulher é empoderada. Se não vai o quê? Tipo, não procura. Tem mulher que larga o filho e tá certo. Claro que não. Existe. Claro que não. Você sabe claro que que existe. não. Aí, eu acho que o ponto aqui que você tá querendo distorcer a mentalidade de mulheres boas. Nenhuma mulher vai olhar pra uma mulher que abandonou o filho e vai apoiar ela. Pra qualquer homem. Na verdade, uma mãe boa não abandona o seu filho. Eu nunca abandonaria meu filho. Um pai bom também não abandona. Eu tive que... Exatamente. Então, estamos no mesmo lugar. Qualquer homem que sair daqui e largar o filho vai ser julgado pelos próprios homens. E tá errado de ser julgado. Não, tá certo. Pronto. Mas aí que tá, o homem é mais cobrado. Não. O homem é cobrado pelo homem. Você tá me dizendo aqui que o homem ele é cobrado quando ele larga um filho. Olha o extremo. Uma mulher é cobrada se ela sai uma noite e deixa o filho com a mãe. Uma mulher é cobrada se ela não sabe o remédio do filho dela. Uma mulher é cobrada se ela não coloca um lencinho numa mochila pro filho. Uma mulher é cobrada se o filho dela cresce, por exemplo, faz qualquer coisa de errada, a culpa é da mãe. A mãe que não criou direito. A mulher é cobrada nesse sentido. Todo o peso é colocado em cima dela. A sociedade. A gente tá falando de uma estrutura social que não depende de mim nem de você. Vem muito antes
antes de mim e quando a gente passar por esse mundo, vai continuar. Aí entra a situação... Espero que não. Ó, calma. De a mulher ter vários filhos com vários homens. Se ela fosse cobrada desta forma... O que tem uma mulher ter vários filhos com vários homens? Se ela fosse cobrada desta forma, o cara não ia atrás, ou o cara não ficava, o outro cara não fazia filho. O cara tá um pouco se lixando. Quem se cobra são vocês mesmos. O homem, em geral, cobra o próprio homem. A gente não se cobra, é a sociedade que cobra. A gente é cobrada desde muito pequena. A gente tem que ser boa mãe, a gente querendo ou não. Você entende? Mesmo quando a gente tá mal. Olha só. De você ter filho ou não. Não. O que eu tô te explicando é que... Obrigada. Prazer te conhecer. É um prazer. Ui! Fala, Bia, prazer. Tudo bem, prazer. Bem? Me chamo Wesley, vou te dar um pouquinho do contexto. Sou pai de gêmeas. Ai, que tudo. Meninas? Elisa e Luísa. Quanto tempo? 6 anos. A idade do meu. Coração pra vocês. 6 anos. Você bem como tá? Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. Eu acredito que toda mãe solo, ela tem a honra da trajetória e da jornada que ela fez. Mas toda mãe solo preferia ter um bom pai ao lado do que viver a trajetória de uma mãe solo. Claro. Quando você diz que o marido, o homem ou o pai, ele é cobrado pela sociedade e a mulher não, você traz exemplos... Não, eu disse ao contrário. Que a mulher... Eu não disse que o pai não é cobrado, eu só disse que a mulher é mais cobrada. Ok. A cobrança da mulher, ela é exagerada em que ponto? Em muitos pontos. Vamos Por lá. exemplo, eu vou citar aqui novamente, tá? Ok. E vou te citar pontos muito básicos aqui. Uma coisa bem Sim. boba. Exemplo. Você falou que você tem gêmeas. Se você tiver com uma das suas gêmeas no canguru e a outra no seu carrinho, com certeza você vai ser elogiado por vários lugares que passar. Ai, que lindo, você tá sendo um ótimo pai. Se você entra num lugar pra trocar sua filha, caramba, olha que bom pai você é. Se você foi na consulta com a sua esposa enquanto ela tava grávida, caramba, eu quero um marido desse, porque ele é bom. Agora, se a mulher tá na consulta, ela não vai ganhar elogios. Se ela tá trocando uma fralda, também não tem elogios. O que eu tô te explicando é que quando o pai, ele faz o mínimo que é ser pai, a sociedade vai aplaudir demais. Agora, quando uma mãe tá ali fazendo... Não tô falando que não é trabalhoso, tá? Porque cuidar de uma criança é trabalhoso. Sim. Mas quando uma mãe também tá fazendo o mesmo, ela nem é vista. Sim. Mas se ela não fizer, ela vai ser apontada. Mas talvez isso não é uma resposta cultural ao país que a gente vive. Então, mas a gente concorda, então, que é estrutural uma mulher ser mais cobrada que um homem. Então, a gente concorda. Porém, a gente não pode ignorar a cobrança que o homem retém. Eu não disse que o homem não tem cobrança. Eu falei que ele tem cobrança, só que a mulher tem mais. A cobrança moral que existe, a cobrança social, a cobrança financeira. E aí a gente entra naquele outro ponto, porque eu não posso também focar em um sacrifício e ignorar todos os outros. Não, porque claro que não. a gente, por exemplo, tem um sacrifício psicológico. Crianças que crescem sem o pai apresentam vários problemas durante a jornada da vida dela. E são muitas, né? Muitas das vezes só vai descobrir lá na frente. Sim. Que a ausência do pai lá na infância teve e conseguiu trazer de consequência todos esses problemas. Uma ausência de uma mãe também. Sim. Totalmente. Né? Porque a gente uma mãe não substitui o lugar de um pai e o pai não substitui o lugar da mãe. Então, mas a gente tem um país onde, por exemplo, homens, vamos filosofar um pouco, homens abortam mais do que mulheres, certo? Então é natural que quando a gente veja um homem fazendo o papel que ele tem que fazer, a sociedade mesmo possa aplaudir essa situação. Então mas a gente não pode criar uma regra disso. A gente concorda. A gente não pode ignorar a cobrança que existe no homem para ele ser esse homem presente. Por exemplo, eu tendo gêmeas, a gente teve uma situação onde minhas filhas ficaram... Tá vendo a cobrança que você falou? Ok. Existe uma cobrança pro pai ser presente. Sim, não vai existir mas essa aí a gente cobrança tá pra falando da mãe. cultura que o Brasil porque é tem. claro que a mãe vai ser Ok. presente, mesmo machucada depois de um parto, ela vai ser presente. Depende, porque mesmo você tá mesmo usando debilitada, ela vai ser raras presente. exceções não, eu também estou usando pra criar a o argumento maioria. que você tá criando. Não, eu tô usando a maioria. Ok. Eu tô usando como base aqui, é a realidade, é a maioria. Quando a gente vai olhar, se a gente vê aqui nessa roda, por exemplo, a gente vai contar aqui. Quantas pessoas não tiveram pai e quantas pessoas não tiveram mãe. Mas aí o argumento nosso não é de debate, então. É de concordar os pontos que o homem... Eu tô falando isso desde a hora que você sentou aqui. Perfeito. A mulher tem mais cobrança do que um homem. Porque um bom pai, ele vai ter a cobrança de si mesmo, da sociedade, dos homens que estão rodeando ele. E tá tudo certo. Eu não E tudo disse que um certo. pai, ele não vai ter uma cobrança. Pai Perfeito. tem cobrança, como mulher também tem. Só que a mulher vai ter essa cobrança em dobro. É Então, muito mas mais difícil pra o que você está ela. usando de cobrança em dobro são situações pontuais que eu também posso listar dos homens, não são por situações exemplo. pontuais. Como foi colocado É pelos rotina. meus amigos Então, aqui, de questão financeira, cita. de questão social, Cita. de questão de jornada de trabalho. Estou listando todas elas. Não. Sem E esses ser o pai pontos abandonar a podem criança ser e ele ser regras a gente cobrado pra usado pagar na uma pensão. narrativa. Sem ser o pai Mas abandonar você a tá criança. usando pontos. Não, Você não, sem ele se da abandonar. madrugada Sem que a mulher abandonar. vai pra balada e ela é julgada socialmente. Ela é. Então, por exemplo, você está usando um ponto para criar uma regra, para fortalecer sua narrativa. E um cara que vai toda sexta-feira pra pelada, ele é julgado socialmente? Também é julgado socialmente. Também é julgado socialmente. Não é um problema. Também é julgado não vão socialmente. ligar pra Porque a ele gente dizendo pode assim, falar seu da filho tá cultura que chorando. tá sendo... Meu amor, quantas espátulas eu coloco do Mas na aí madeira? é uma realidade Isso não paralela existe. que
que você criou para fortalecer o argumento claro que você que tem. Não é uma realidade como paralela. Eu posso também criar uma realidade que existem muitas mulheres que é a realidade como foi delas. Dito por aqui. Não é. Quantas mulheres que usam esse pretexto... Eu acho que você está criando uma utopia na sua cabeça e você está amando isso e seguindo isso, mas não é uma realidade. Porque eu sou pai e eu tô falando da minha realidade. E eu sou mãe e tô falando da minha. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode ignorar os seus sacrifícios. Não estou ignorando e ignorar os seus julgamentos, os julgamentos que fazem contra você, da mesma forma que a gente não pode desvalorizar os julgamentos que todos os pais recebem. Não estou desvalorizando, eu acho que o ponto é exatamente esse. Eu olho pra você e digo, você tá exagerando. É o dobro daquilo que o dobro. Não é. É o dobro. É o dobro. Porque como que você contabiliza isso? É o dobro. Por dados, primeiramente. Como? Dizendo, Quais dados? Por dados. É só você pesquisar. Só você pesquisar. Tem muitos dados. Aí é fácil. Olha só, o que eu tô te explicando aqui, 10%. Você tem noção de todas as mulheres no Brasil, 10% são mães solos. E eu comecei falando sobre mãe solo. Então, mas o meu ponto é exatamente esse. Você me disse que você é um bom pai, não é? Não falei isso. Eu falei que eu sou pai. Mas você não eu não posso me julgar como um bom pai. Tá bom, então Quem me julga como um bom pai é a minha esposa, são as minhas filhas. Tudo bem, então você me disse que você é um pai. Ok. Me julgo como um bom pai. Espero que... Que bom, então. Beleza. Então você se julga como um bom pai. Vamos lá. Você se julga como uma boa mãe? Eu me julgo como uma boa mãe. E eu acho que eu posso me julgar como uma boa mãe. Perfeito. Tá? Mas eu acho que se você se julga como um bom pai, eu espero que você apoie sua esposa, que você crie suas filhas, né? Que você exerça a paternidade. Sim. Que ótimo que você faça isso. Mas você imagina uma mulher que faz isso sozinha. Não é sobre um cara pagar pensão. É sobre o cara... Aí você falou, mas tem... Valeu. Bia, show de bola. E aí? E aí, Bia, voltei, discordo. Tudo bem. Pelo seguinte, a cobrança do homem é maior porque a mulher tem um amparo da sociedade. Por exemplo, se ela estiver desempregada, ela vai ter o apoio, para ela ter um benefício para poder cuidar do filho. Qual ONG que... Qual o benefício? Baseado em qual? Benefício dela ter uma pensão, tipo um Bolsa Família. Quanto é um Bolsa Família por criança? Não, depende. É R$600, depende do estado. Você cria uma criança com R$600? Não cria, mas vou te falar. Não, ela não tem um apoio. Você tá falando da cobrança. Quando... Não, você falou que ela tem um apoio, ela não tem. A gente corta esse argumento aí. Lógico que tem. Não, se a mulher procurar, tem. R$600 não quer criança nenhuma, não, lugar aí nenhum. Você tá falando de valores. Agora eu vou falar o valor em relação à cobrança do homem. O homem é muito mais cobrado. Quando o cara não paga a pensão, vai preso. Essa mulher que precisa desse apoio de um Bolsa Família porque o pai não paga uma pensão, daí ele já tá errado. Ela recorre ao marido. Não, às vezes ela... Que marido? Se a gente tá falando que ela não tem marido. Não, você tá falando da questão social. Se ela... Sim. Você tá falando que o homem é mais cobrado. Somos mais cobrados, sim. Porque se não pagar, eu sou preso. E pra mim tá certo. O homem tem um exemplo. Não é questão de estar certo. Tá falando que a cobrança da mulher é maior. Não. Ela tem... Eu abandonei o meu filho, não quero pagar a pensão pro meu filho, porque eu nem ligo se ele tá comendo direito e pra mim eu tinha que ficar solto, não, ele tem que ser preso. Quando a mulher sofre violência, ela tem um amparo. O homem tem, quando sofre violência de uma mulher, é isso que eu tô te falando. Então, sério? Sério. Ah, não! Tá de brincadeira, gente. É onde a gente vai chegar. Claro entendeu? que não. Você não tá falando que a mulher é mais cobrada? É sério. Então, quantos homens morrem aqui no nosso país, semanalmente, mensalmente, porque eles são mortos por mulheres, por maníacos que perseguem elas, que se apaixonam, que você deita com aquele cara, você não sabe se tá dormindo com o seu inimigo, que ele te mata depois, que ele te fere, que ele te machuca, que ele te bate. É falta de caráter. Ué, mas você disse que você queria um apoio se você apanhasse. Quem te bateu? Quando a mulher... Não. Eu não quis falar isso. Sentei primeiro, hein? Ó. Eu percebi que tem que ser um pouco agressivo aqui. Não, também não. Vamos com calma. Calma. Não, ele falou de feminicídio, é melhor trocar de assunto. Vamos trocar, por favor. Inclusive, eu conheço o Benjamin, tá? Eu vi o vídeo do Dureg, muito legal. Muito fofinho. Ele é um lindo, sou apaixonado. Eu acho que eu vou discordar em alguns pontos. Vamos. Eu acho que o ponto central de quando a gente fala a respeito dessas questões de como que a gente vê a função do pai ou da mãe dentro da família, esse tipo de cobrança, tem muito a ver com as funções de cada um dentro da família. A gente falou muito aqui sobre mãe e a sua parte biológica. A gente falou muito aqui sobre pai e a parte social, financeira. Eu sou cristão. Legal. Interessante. E quando alguém falou sobre Deus, ele já começou a falar de não sei, discórdia, não sei como que é a sua perspectiva de fé, não sei, não faço ideia. Jesus é tudo pra mim, minha mãe também é cristã, vi de um lá cristão, mas assim, religião aqui agora não é a questão. Então, pra mim eu entendo que faz parte. No caso, assim, cada um tem a sua, obviamente, e a gente tem os nossos pressupostos. A gente sempre vai argumentar de acordo com a nossa cosmovisão. Não, calma, existe alguma religião que fala pro pai não ser pai? Não, existem. A minha fé, ela me diz como deve ser um pai. E como deve ser a mãe. E a sua fé também diz que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Não, a Bíblia não fala isso. Fala. Não fala. Tá bom. Mas assim, inclusive, o amor de Deus a gente fala que tem um atributo, né? Deus é amor. E Deus é conhecido como pai e não como mãe. Incrível. Isso é importante. Mas, ele foi o pai que eu tive quando eu perdi o meu. Ser mãe é o trabalho mais difícil que existe.
Voltamos. Vamos voltar, né? Mas agora é com outro assunto. Tá, tudo bem. Bom, eu discordo porque eu entendo que no primeiro tema, você falou a respeito dos sacrifícios da mulher, da mãe, no caso, né? Eu concordo, porque se a gente falar da parte biológica, não só do início da gestação, mas da vida da criança, é um sacrifício muito grande. Mas quando a gente fala sobre um maior trabalho, ou trabalho mais difícil, aí sim eu acho que a gente está entrando num extremo e a gente está negando o papel do homem, que é o que eu falei da questão das funções. Para mim, o homem ele tem sim a função de prover, embora a mulher possa ajudar na parte financeira, o homem ele tem esse dever. Da mesma forma que, biologicamente, o homem não pode gestar, a mulher tem essa função. Eu acredito que quando a gente tem uma família estruturada, então a gente está pensando aqui, uma família ideal, a gente vai olhar para esses dois campos, e dentro da família, eu acredito que o papel do pai, ele é um pouco mais pesado, porque ele é um papel geralmente esquecido. Quando o pai, ele, sei lá, trabalha em 1, 2, 3 empregos, ninguém vai falar nada para ele. Se a mulher ela cuida dos filhos, que é o que geralmente acontece, cuida dos filhos, ou sei lá, faz uma faculdade também, trabalha e tal, ela sempre é aplaudida, ela sempre vai falar, o pessoal vai falar, é uma guerreira, aquele negócio todo e tal. E pra mim tinha que ter mais, ela tinha que passar mesmo, ser muito aplaudida, o pessoal tipo, uhul, vai guerreira, porque ela realmente é uma guerreira. Não, ela é. Mas a questão justamente dessa que eu tô falando você tá, pra mim, você tem essa perspectiva. Não, eu entendi qual é o seu ponto. Você disse pra mim que o pai trabalha em 3 empregos, ou sei lá quantos empregos, e a partir dali ele não tem uma percepção de tudo que ele fez. Ele não tem uma pessoa, tipo, parabenizando ele. Não é a respeito dele. Ele merece um prêmio. É a respeito das pessoas. Eu entendo que o seu ponto de vista, ele é justamente por conta disso, por conta desse esquecimento do papel que o pai tem dentro da família. Eu acho que a gente tá focando de novo nessa questão do pai, e pra mim, ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, porque simplesmente você está criando um ser humano. E não existe trabalho nesse mundo que você vai formar caráter. Mas o pai também cria o ser humano, esse mesmo ser humano. Ele cria. Mas eu tô falando aqui que ela vai se dedicar a essa criança 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês. E o pai também. A gente tava falando de pais aqui, por exemplo, que saem para trabalhar e são provedores. E eles ficam pouco tempo com essa criança. Mas aí você tá falando de uma maior parte do tempo com essa criança? De uma mãe específica. Você tá falando da mãe que tá em casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Não, eu tô falando da maioria. E na minha concepção, as pessoas que mais vão se aproximar ali de ajudar nessa cocriação desse caráter, eles são professores, que passam tempos também com essa criança. Então, numa creche, na escola, a gente vai aprender, a gente conversa. Eu mesma, tinha amores por vários professores e eles me ajudaram a criar ideais que eu tenho até hoje formados. Então, assim, só que a minha mãe é a minha referência. E eu tive um bom pai. E meu pai também tem momentos ali que ele foi minha referência e ele foi presente pra mim até onde ele pôde porque ele faleceu. Mas o ponto aqui é que não existe nenhum trabalho em que você vai poder dizer que você não tem, um momento pra respirar. E você sendo mãe, você tá doente ou não tá doente, você vai cuidar da criança. Você não tem folga, não tem como botar atestado, não tem o que fazer. Eu ainda acho que existe um recorte. Eu acho que... Obrigada, amigo. Valeu. Tamo junto. Oh my God! Sai daí! Cheguei. Vai, sai daí! Não, desculpa, é porque eu tenho que tocar nesse assunto. Não, e você tem uma situação ali com... Claro. Sim. Bom, eu vim agora para concordar com você, gênero, número e grau. Em relação à mulher, sofre muito mais que os homens, principalmente quando ela não tem o apoio de um homem, que é o pai da criança. Sim. Então, eu quero parabenizar a minha filha Tarsila, porque ela vai ser mãe agora em outubro. Ela não teve nenhum apoio da pessoa que fez promessas e que garantiu mundos e fundos, mesmo ela sendo uma mulher linda e independente. Hoje ela sofre com esse abuso emocional, com a falta de presença do pai. Eita, tá tudo bem. Bia, voltamos. Bia, eu discordo, tá? Porque existem mulheres que elas só colocam filhos no mundo também, tá? Claro. Existe. Então acontece, eu cuido do meu filho Você mora sabe mais ou comigo. menos qual é a porcentagem dessas mulheres? Não sei dizer. Então a gente não pode dizer se elas são a maioria ou a minoria. Mas assim, a gente olhando para um total de... Mas existem. Existir não é ser a maioria. Mas existem, igual 10%, né? De existir não é ser a maioria. Existe 10% de mães solo Poderiam que existir 2%. O pai da criança. É o quê? Existem mães não é sobre solo Não é sobre escolher o pai da criança. É sobre o pai não ser pai. Isso é fato. É sobre o pai não ser pai. E é sobre ela fazer sacrifícios que, independente do pai ser pai ou não ser presente, ela vai fazer. Existem mulheres
que só colocaram o filho no mundo. Eu juro que eu achei que essa pergunta... Isso, você não ia falar isso. Existem mulheres que só colocaram o filho no mundo que não fazem questão de ser presente na vida da criança. Tá, existe, e aí? Entendeu? E outra parte também de mães, que não sei a porcentagem, que é do mundo corporativo. Elas pensam em só trabalhar e não tem tempo de qualidade, porque eu conheço pessoas assim. Nossa, estamos no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar, só na carreira deles, só neles, mas aí é a questão, só nas mulheres que eles querem conquistar, trabalha, é vagabundo. E a vida Se o homem deles. não tá lá pra sustentar a criança... A filho dela, ela não presta. Pensão, se a mulher não cria o filho dela, ela também é vagabunda. Aí, se a mulher... Então a gente tá usando aqui... E se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai... A justiça não faz nada? Não faz. Se o pai recorrer, faz. Se o pai recorrer, faz. Tem o caso do nosso amigo que falou que apresentou então, aqui e não aconteceu. Cadê ele aqui? Pra não falar fez o caso nada. dele. Se o pai recorrer, faz. Não faz. Faz não sim. faz. Já viu algum caso que a gente já fez? Já vi. Quantos por cento? Já vi. Eu já vi algum caso. Quantos por cento? A porcentagem? Eu não tenho dados. Você tem dados? Não tem, então. Estamos na mesma, não então. dados. Então você não pode falar também da mesma maneira. Então vamos ficar em silêncio. Você entendeu? Vai lá, meu não pode filho. falar. Mas, o exemplo, eu cuido do meu filho. Meu filho... Pelo amor de Deus. Pô, dessa vez ninguém te empurrou. Você viu? Gostei. Mas eu voltei. Tá. Você também não tem essa coisa não, né? De que você não soube escolher o pai da criança. Não. Eu acho que assim, você... Inclusive, tem que te parabenizar. Além da tua boa argumentação, você tem uma retórica ótima. O ponto que eu acredito você que... Você também? Você é advogado? Sou advogado. Percebi. Inclusive, assim, nessa questão do direito, eu vou até te ajudar na questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada não significa uma semana e uma semana. Significa, na verdade, compartilhar das decisões da vida da criança. Uhum. Então, a decisão de uma escola, a Bia quer que estude na escola X, ela tem que consultar com o pai também, independente de se é divorciado ou não. Isso é guarda compartilhada. Com o pai. Isso, legal. Vai sair do estado, enfim. Tá? Então, mesmo com guarda compartilhada, o pai não é obrigado a dar presença para a criança, às vezes apenas dinheiro, né? Isso é triste. Não. A presença dele se dá com aquela visita que tem que ser agendada. Agora, mas 2 vezes no mês você não conhece ninguém. Não, lógico. Se você vê seu amigo 2 vezes no mês você não conhece ele, com quem dirá seu filho? Isso, para mim, não é algo que tem que existir. Eu concordo. O ponto que eu acho que todo o teu debate tem que ser levado em consideração é a tua visão do que é ser pai. Porque todos os teus argumentos são muito razoáveis. São muito razoáveis. Muito obrigada por isso. O ponto crucial é que nós vivemos numa sociedade predominantemente cristã. Católica, evangélica, mas é cristã. Acredita em Deus. O dogma da igreja cristã é a família. Sim. E a família como pai provedor. Então, o pai de verdade, que muitos aqui são pais de verdade, eu sou pai de verdade, eu dou a vida pela minha filha, cuido dela com unhas e dentes, e eu vou prover a família e ela, e assim, a minha filha ela vai ser o que ela quiser na vida dela porque ela tem um pai. Que bom. E essa é a figura do pai. Então, quando você fala num debate, eu acho que tem que separar do que é ser um pai de verdade. O que isso é ser um pai de verdade pra você? Um pai de verdade é estar presente na dor, é dividir com a esposa, como eu disse, no sacrifício. É estar presente. Você lembra quando eu disse que não tem? Financeiramente também. Presença. Dá amor pra criança. A questão financeira é condição sine qua non, é obrigação. Eu não sei nem porque a gente tá discutindo, porque pra mim também pai de verdade é isso. A gente discute exatamente pelo fato de que quando você disse da questão do patrimônio, do sacrifício, que a mulher, ela tem mais sacrifício. Na verdade, não. O pai, ele tem que ter esse sacrifício igual. Olha, eu tô vendo que vocês estão voltando nos temas. Sim, mas só para você entender que a figura do pai, a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida para o que é um pai de verdade. Porque aqui, quando todo mundo discorda de você... Calma. Você tá dizendo para mim que eu não sei o que é um pai de verdade e você tá tentando corrigir o que é um pai de verdade. Você não consegue enxergar o que é a figura masculina de um pai provedor. Você acabou de me dizer qual é a sua opinião de um pai de verdade, que é um pai que dá presença para a criança, é um pai que ajuda financeiramente. É um pai que divide todas as atribuições com a mãe. E eu concordo. 100%, é isso. Então, aonde eu não sei ver um pai de verdade? Em mim. Não, você acabou de falar que eu te parabéns. Não, parabéns, você é um pai de verdade. O que você precisa enxergar é isso. Que, na verdade, quando você fala assim, aí você tava discutindo com o rapaz. Obrigada. Mas você é um pai de verdade, fica de boa. É isso aí. Vocês precisam muito de validação, gente. Vocês precisam se olhar e ter certeza que são pai de verdade. E é isso aí. Eu não vou te dar um selo tipo assim, vem aqui, garota, agora desfila o pai de verdade. Não é isso, gente. Vocês são pais e é isso. E ser pai não é pra vocês serem aplaudidos, não. Você é aplaudido quando você vence um campeonato. Você é aplaudido quando você bate a meta da tua empresa. Quando você consegue R$1 bilhão. Agora, o pai, ele não tem que ser aplaudido por ser pai, porque a mãe não é aplaudida por ser mãe. Eu não fui aplaudida quando eu pari. Eu não fui aplaudida quando eu quase morri depois de ter parido meu filho. Eu não fui aplaudida por amamentar e o sofrimento ninguém viu. Eu não fui aplaudida por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. Oh my God! Não, tá. A gente já se falou? Não. Só de longe, né? Teu nome? Marcelo Frias. É porque eu falei com vocês, eu já tô com o rostinho na cabeça. Bom, a pauta é a mulher, a mãe tem o trabalho mais difícil do mundo. E aí eu acho que
tem que ter não a supervalorização do trabalho da mãe, Não tem que ter. mas a equidade do trabalho de ambos. Sim, se ambos fizerem seu papel. Exato. Então fechou, tamo junto. Então, mas Se ambos fizerem seu papel, a gente tem uma família perfeita mas o e meu é isso que é ponto meu sonho. é que não é que a mãe tem o trabalho mais difícil do mundo, é que os dois têm um trabalho difícil. Mas a mãe tem mais. Discordo. A gente não... Cada um nas suas funções. A gente não tem como discutir que um para e outro não. Não. Um gesta, outro não. Essa parte é biológica, a gente não precisa resolver. A gente não pode ignorar essa parte, a gente não pode esquecer Você não essa escolheu parte. ser mulher e eu não escolhi ser careca. A gente nasceu assim. Tu nasceu careca? E tu não raspa a cabeça? Não, eu sou... Você escolheu sim ser careca, cara! Que loucura! Eu Não, a natureza quis que eu fosse. Gente... A natureza quis que eu fosse. Mas o meu ponto aqui é que Ai, eu não escolhi ser careca, juro! Não escolhi? Ah, não! Você não escolheu ser mulher e olha, eu não escolhi ser careca, não foi nem escolher ser homem. Tá, vamos lá. Oh, meu Deus. Eu não escolhi. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que temos trabalhos e divisões diferentes. O ponto que eu trouxe é a relação à biologia. E não é esse o ponto em questão. O ponto em questão são as funções. Sim. E a mulher não tem o trabalho mais difícil do mundo, na minha opinião, porque ela tem as funções dela enquanto mãe, assim como o pai tem as funções dele enquanto pai. E num casal estruturado, aí eu não estou falando de pai solo ou mãe solo, mas num casal estruturado, eles têm que conversar e dividir essas funções. Mas tem função que não tem como dividir. Eu não tenho como dividir com você que meu filho tem que mamar no peito. A não ser que eu fique dormindo e você bote meu filho mamar no peito, que não é uma realidade. O que eu tô te explicando é que eu não tô tirando o seu papel de pai, tá? Se você é um bom pai, eu te respeito por isso. E tá tudo certo, você ajudar. Mas existe um momento ali... Não é ajuda. É, exatamente. Existe um momento ali que nesse início... a criança precisa muito da mãe. Então é por isso que é difícil. Eu não tô invalidando os pais, entende? Os pais são super importantes. Mas você voltou e aí, pra biologia. por exemplo, não, eu não tô invalidando os pais, são super importantes. Só que existem momentos que é sua mãe. Mesmo depois de novo, voltando da biologia, mesmo depois de tudo que ela passou, ela vai ter que se dedicar ali 7 dias por semana, 30 dias no mês. E ela não tem o que fazer, ela tem que fazer aquilo ali. Porque ela precisa cuidar do filho dela. E ela quer, porque ela quis aquele filho. Eu não tô falando que é um problema nem é um peso. Eu só tô dizendo que é difícil. A gente tem coisas que a gente quer na vida, mas a gente encara aquele desafio. Bem como o pai tem as questões dele. Sim, mas ele o vai pai acordar cedo, exatamente, ele vai acordar cuidar cedo, também. mas ele não passou a madrugada acordado. Não necessariamente. disse? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que ele tenha passado a madrugada acordado, mas tem coisas que vai depender só da mãe. E aí eu tô sentindo que biologicamente você não tá conseguindo pegar isso daqui. Porque, por exemplo, você pode cuidar de uma criança de 5 anos, óbvio. Mas às vezes um bebê de 1 mêsinho, você até quer ajudar, porque eu sei que tem pais que querem, tipo, por favor, eu quero te dar apoio, eu quero exercer minha paternidade, mas no início ele não consegue. Que ao falar isso, e nisso aqui, eu não tô dizendo que você é ruim. Deixa eu te fazer uma provocaçãozinha. Eu tô dizendo pra você que a maternidade Sim. é o trabalho mais difícil do mundo. E isso é um fato. Não é sobre o pai ser bom ou o pai ser ruim. E eu acho que vocês estão sentindo que eu tô atacando vocês. Eu não tô atacando vocês como pai. De maneira nenhuma. Mesmo que eu a mãe tenha um bom pai, a muito o trabalho maternidade da mãe, ainda vai ser difícil. desmerecendo um pouquinho o trabalho do pai. Não, é que e eu vocês... acho que a gente tem que fazer uma equidade da parada, porque todo mundo tem Obrigada. suas funções. Oi, tudo bem? Olá, Bia, tudo bem? Prazer. Meu nome é Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Eu vou fazer 40 anos de casado. Que legal. Tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. E assim, é lógico, você está correto com a sua afirmação, porém, a gente também, eu vejo assim, a atribuição dos pais é separado, a medida e o peso. E tem que ser, porque quando um assume mais do que o outro, alguma coisa está errada, né? Então eu vejo assim, eu tive total participação na vida dos meus filhos. Desde a gestação da minha esposa, eu acompanhei todas as visitas ao médico. Então, ser pai é isso, é participar. Exato. Né? Eu acho que hoje o nosso debate aqui tem que ser para enaltecer a juventude, os jovens que estão aí, pensar 2 vezes em formar uma família. Com certeza. Tamanha a importância que é a família. Então eu vejo assim, isso é ser pai. É lógico, depois que você contou... Muito coerente, né? da sua parte, Sérgio. Concordo com você. Depois que você contou que o seu esposo faleceu, sim, então tá claro, né, que você assumiu tudo isso para você. Assumi. Né? É diferente de outras pessoas que são solas, porque foram abandonadas.
né? E que mesmo assim assumiram tudo para elas, porque o fato de ser abandonado e de ele ter falecido não vai tirar o peso de você criar uma criança sozinha, que é muito pesado. E é claro que se eu pudesse escolher, o pai do meu filho estaria aqui. Ele teria essa referência masculina. É claro que se eu pudesse escolher, eu poderia ter meu pai aqui comigo hoje. Há pouco tempo eu fiz uma das coisas que foi a coisa mais feliz da minha vida, que foi dar uma casa para minha mãe. E eu fico imaginando, será que eu poderia dar um carro pro meu pai? Qual seria o carro perfeito que meu pai amaria? Essas perguntas nunca vão sair da minha cabeça. Eu entendo super a sua visão de família e é uma visão que eu tenho também. E que se Deus quiser, eu vou casar e eu vou ter filhos e esses filhos vão ter um pai. E tudo que eu quero é que as crianças tenham pais. A questão aqui é que sim, o pai é super importante, eu concordo com você. Uma mãe nunca vai substituir um pai e o pai nunca vai substituir uma mãe. Mas o que eu tô te explicando é que independente de tudo isso, por conta dessas situações biológicas que são indiscutíveis, o peso é maior para ela, o trabalho é maior para ela. Mas é claro que é trabalhoso pros dois, porque se você é um pai maravilhoso, como eu tô vendo que você é diante da sua fala, que exerce o seu papel, vai ser pesado. Porque criar uma criança, formar uma criança não é fácil. Não, é isso que eu quero... Eu sei. É nesse ponto que eu quero dizer. Porque a pessoa, para assumir essa responsabilidade de ser um pai ou de ser uma mãe, tem que pensar em tudo isso. Às vezes, gera-se uma criança sem esse pensamento. Então, dá-se a impressão que depois, pagam uma pensão. Hoje em dia, as pessoas pagam uma pensão... Tem pais que pagam a pensão, dá a impressão que está dando uma esmola para o filho. Né? É ridículo isso. Porque eu vejo assim, ser pai é ser pai sempre, presente. Exato. O tempo todo. Ser pai não é só dinheiro, ser pai é presença. Totalmente. O seu filho vai lembrar de você o carinho que você deu para ele, não o dinheiro que você deu para ele. Exatamente. Então a gente concorda, Sérgio. Totalmente. Então tá bom. Totalmente. Adorei debater com eles. Inclusive, já disse para eles que eu amei todos. Eu gostei muito, achei que foi um debate muito interessante, onde eles colocaram os pontos deles e eu os meus. Quero dizer aqui que eu não sou contra pais, muito pelo contrário. Acho que o ideal da família é que tenha um bom pai, uma boa mãe, para a gente ter uma criança ali completamente, como eu posso dizer, completa. Amparada e feliz, amei. Obrigada. Uma criança amparada e feliz, mas completa, né? Porque uma criança que não tem a mãe, ela vai ser incompleta, e que não tem o pai vai ser incompleta também. E isso é um fato, infelizmente. E é isso. Mas, acima de tudo, eu tive uma mãe que foi só mãe, porque eu não tive o pai. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Então, parabéns para todas as mães solos desse Brasil que fazem muito esforço para poder criar os seus filhos. E eu sei que não é fácil. E que nenhum pai entenderia estar na nossa pele, porque é muito complicado. E por mais que a gente tenha aqui a obrigação de criar os nossos filhos, mas vai para além disso, porque tem amor. Então, parabéns também para vocês, que são ótimos pais, para todos que sentaram aqui comigo e para os que não sentaram também, que eu sei que exercem esse papel e eu admiro vocês. E eu esperava que todos os homens fossem assim, bons pais, presentes e que amassem tantos filhos ao ponto de não conseguir viver sem eles. Era o meu sonho ideal. E é isso, gente. Acima de tudo, feliz Dia dos Pais. Um beijo no coração de vocês.